Pai, rendemos a Ti honra, glória, louvor, adoração, pois só o Senhor é digno de recebê-las. Nós clamamos pela Tua presença, reconhecendo que somos totalmente dependentes dela, somos totalmente dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua fidelidade, do Teu amor. Tuas misericórdias são a causa de não termos sido consumidos pelos nossos pecados. Elas se renovaram esta manhã sobre as nossas vidas e por isso nós estamos aqui. E por isso nós estamos alegres. E por isso, Papai, estamos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua justiça, a Tua santidade. Nos conduz a cada instante desta reunião, Papai, a partir de agora, em o nome de Jesus, no entoar das canções, o momento da ministração da Tua palavra, que seja o Senhor a conduzir, que seja o Senhor a direcionar, o Senhor a guiar. Papai, repreenda todo ataque infernal, toda afronta, toda arma forjada do inferno, tudo que não provém do Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Faça a Tua obra. Em o nome de Jesus, aviva a Tua obra em nosso meio, quebra jugo, a opressão, toda a retaliação, quebra grilhões, cadeias, Senhor, em nome de Jesus, traz vida onde tem imperado a morte, traz em nome de Jesus refrigério onde tem imperado a opressão, a ansiedade, traz amor onde tem imperado o ódio. Faça a Tua obra completa, tudo seja para louvor e glória do Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus, amém, amém. Paz, amém? Convido você a louvar comigo. Vivendo aqui em nossos corações, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, você faz isso, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinados sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra
se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluias. Glória a Deus. Exaltado Senhor. Aleluias. Liberdade de Jesus. Senhor, teu amor me arrebatou, Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer
mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Eu quero ir aonde ninguém foi. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Feliz de estar aqui. Glória a Deus. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1. Aliás, apenas o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua casa. Amém? Queridos, eu meditei, pensei sobre algumas coisas que nós temos vivido e pode parecer um pouco forte o que eu vou falar para vocês hoje, mas eu queria que com muito carinho você pudesse receber essa palavra, que eu creio ela vai mudar a sua vida, gerar vida em você hoje, vai te transformar. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você está preparado para morrer? Você está preparado para morrer? Está preparado para morrer? Pensa aí, você está preparado para morrer? Pode ser que nesse primeiro momento ou num primeiro impacto com essa pergunta, você vai se lembrar das pessoas que deixaria para trás se morresse agora. Pode ser que você vá pensar em como seria o seu velório, né? Aquela cena clássica do velório que as pessoas estariam dizendo. Quando eu te pergunto se você está preparado para morrer, pode ser que você vá pensar nos sonhos que não alcançou, ou naqueles que você já conseguiu alcançar, já conquistou.
Ou talvez você vá pensar no legado que tem deixado para os seus filhos, naquela história que tem deixado para os seus familiares, para os seus irmãos, talvez até para os seus pais. Quando eu te pergunto se você está preparado para morrer, milhares de coisas podem passar sobre a sua cabeça. E é interessante o que a Bíblia nos diz aqui, que o profeta Isaías foi de encontro ao rei Ezequias para dizer para ele colocar a casa em ordem. Aquele homem estava diante da morte, ele estava passando por uma situação de dificuldade. Eu não sei se para você hoje, o que nós estamos vivendo hoje, no dia 23 de abril de 2020, se hoje é considerado para você um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo em que os problemas estão crescendo. Mas perceba o que a Bíblia nos ensina. Diante da morte, diante de um problema, Deus falou para aquele homem colocar a casa em ordem. Que grande oportunidade, irmãos, que grande oportunidade. Ezequias estava à beira da morte. Pode ser que quando está tudo bem, quando as coisas estão bem, quando tudo vai mil maravilhas, né, quando você tem um resultado positivo no seu trabalho, quando está tudo bem na família, quando está tudo bem nos negócios, quando você está vivendo um dia bom, talvez você não pare para pensar no futuro da sua vida. Talvez você não pare para refletir sobre o dia de amanhã, porque está tudo bem. Mas eu creio que hoje, no tempo que se diz agora, é tempo sim de nós pensarmos no amanhã. E eu creio ainda que o Senhor tem para nós essa mesma mensagem. O Senhor tem para nós a advertência ou o convite para que nós coloquemos a casa em ordem. Continuo te perguntando, você está preparado para morrer? Diante dessa doença, diante da pandemia tão dita nos nossos dias, nós nos vemos tão incapazes, tão limitados, nós nos vemos levados muitas vezes por diretrizes políticas, por ditames do governo. A gente não sabe nem se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se pode sair, se não pode sair. A nossa vida, irmãos, ela é como um sopro. A nossa vida não está sob o nosso controle. E esse tempo nos permite contemplar ainda mais o quanto isso é realidade nas nossas vidas. A Bíblia vem dizer que o profeta foi visitá-lo. O profeta foi visitá-lo diante da morte, diante de uma situação de atrito, de um problema, de um tempo de crise. O profeta foi visitá-lo. E o profeta naquele tempo, te convido a abrir a sua Bíblia agora. 1 Pedro. Pedro, no capítulo 1. O profeta foi visitá-lo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O profeta naquele tempo, ele era um mensageiro de Deus, ele carregava a mensagem de Deus. E a Bíblia vem nos dizer que muitos daqueles profetas não sabiam sobre o que estavam dizendo ainda, mas que a mensagem dita pelos profetas era uma mensagem que nós viveríamos hoje. Então eu quero te fazer pensar, se hoje na sua vida não tem profetas levantados por Deus, não tem mensageiros de Deus, não tem pessoas que estão te advertindo pela forma como você tem levado a sua vida. Não tem pessoas que estão te advertindo a colocar a casa em ordem.
Será que a sua casa está em ordem? Será que você está preparado para morrer? É certo que o profeta Isaías foi usado para transmitir uma mensagem para o rei Ezequias. Mas, a partir daí, eu queria que nós pudéssemos pensar. Será que Deus agora não tem levantado pessoas para dizer para mim e para você que nós precisamos colocar a casa em ordem? Será que Deus não tem já trazido até você pessoas para te lembrar ou para te ajudar a colocar a sua vida no lugar? Talvez a sua resposta para a pergunta que eu fiz no início é de que não, eu não estou preparado para morrer. Então o convite do Senhor para você nessa noite, coloque a casa em ordem. A oportunidade que Deus está dando para mim e para você é hoje, é agora. Coloca a casa em ordem. Os profetas ministravam não para si mesmos, eles falavam naquele tempo de coisas que nós vivemos hoje. Existem hoje pessoas que anunciam o que foi predito por eles. Existem hoje mensageiros do Evangelho. Existem hoje pessoas que vão e fazem e declaram a verdade, a lei, a instrução de Deus para nós. Essas pessoas estão por aí. Muitas vezes você já reconheceu ou ouviu alguém dizer para você sobre as boas novas de Cristo. É bem verdade que um dia Jesus voltará para buscar a tua igreja. Ele voltará para buscar os seus filhos. E Ele tem alertado no decorrer de 2020 anos, usado homens e mulheres para declarar sobre essas boas novas, para declarar sobre o Evangelho de Cristo. E eu queria te dizer que se você tem ouvido essa voz, se você tem ouvido essa mensagem, se alguém já te convidou ou te advertiu a colocar a sua casa em ordem, não endureça o seu coração. Essa mensagem é para você hoje. Essa mensagem é para mim, é para as nossas vidas hoje. Existem muitas coisas que nós precisamos corrigir no nosso caminhar. Você pode estar pensando assim, Laine, mas eu conheço a Jesus, eu já vou à igreja, eu já tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas constantemente o Senhor nos adverte da necessidade de melhorarmos. Aquele rei mudou a história daquele povo naquela época. Ele transformou o modo de reinado. E é isso que Deus está te convidando a fazer. É isso que Deus quer que você faça agora. Mude a história das pessoas que estão ao seu redor. Se você já tem um relacionamento com Cristo, se você já tem conhecimento da verdade declarada nas Escrituras, mude as pessoas que estão ao seu redor, seja um mensageiro de esperança, seja um mensageiro de vida, seja um mensageiro de alegria. Aquilo que os profetas diziam e aquilo que o Senhor nos convida a anunciar hoje é a mensagem de Deus. É a palavra de Deus, é a esperança. Voltando ainda nesse texto, em 1 Pedro, versículo 5. A Bíblia vem dizer que há uma herança guardada nos céus para nós. Há uma herança guardada nos céus. No finalzinho do versículo 4. Herança guardada nos céus para você. No versículo 16. Aliás, no versículo 6, a Bíblia vem dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pode ser que agora seja um tempo difícil. Pode ser que agora as coisas, as circunstâncias, os problemas queiram te dominar, queiram tomar conta, queiram tirar a sua paz, queiram te deixar ansioso, te deixar preocupado. Mas a Bíblia vem dizer que é por um pouco de tempo. Versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria indizível e gloriosa. É o que o Senhor quer que nós vivamos.
Coloque a casa em ordem. Coloque a casa em ordem. Hernandes Dias Lopes vai dizer que não está preparado para viver aquele que não está preparado para morrer. Não está preparado para viver aquele que não está preparado para morrer. A morte nos apavora, a morte nos causa medo. Porque é quando nós pensamos da morte que aí tomamos consciência do desconhecido. Quando pensamos da morte, nós imaginamos que não teremos mais o controle sobre as circunstâncias, sobre todas as coisas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que isso é o que Jesus nos convida a fazer agora. Porque é bem verdade, e agora você pode comprovar que você não tem controle de nada. Que até poderia, gostaria de fazer muitas coisas, mas que não tem poder para isso. Jesus está te convidando para entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Para entregar o domínio das suas escolhas, das suas decisões nas mãos dele. A morte nos apavora pelo medo. Medo também de estar um grande dia diante de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, daquele que fez céus e terras, e diante dele ter que prestar contas de tudo aquilo que você fez e faz. Irmão, mas eu quero te dizer que você, pensando nisso ou não, você terá um dia que prestar contas de tudo aquilo que você fez e faz. Por isso, mais uma vez eu te falo, coloque a sua casa em ordem. Aquilo que você faz no secreto, aquilo que você pensa que ninguém está vendo, aquilo que você considera sem relevância, Deus está vendo, Deus está observando todas as suas escolhas, todos os seus desejos, todos os seus anseios. Um dia estaremos no tribunal de Deus, um dia estaremos diante do Todo-Poderoso. Então, irmão, eu quero te dizer, corrija as suas atitudes agora, corrija as suas escolhas agora, corrija o seu modo de viver, se volte para o Senhor agora. O tempo é hoje. Quantas pessoas, como profetas de Deus, mensageiros de Deus, hoje, agora, nesse tempo, talvez nesse tempo que você está desviado, afastado, talvez nesse tempo que você tem sentido no seu coração um anseio pelo eterno, um anseio por Deus, um anseio por imaginar em coisas que vão além do que os olhos podem ver. Muitas pessoas que nem sequer se perguntavam sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo agora, burburinham por aí sobre como será esse dia. E eu creio que muitas pessoas já te falaram sobre isso. Muitas pessoas já te alertaram sobre isso. Profetas, mensageiros de Deus, hoje, nesse tempo, já te falaram sobre o modo de vida que você tem levado. Será que a sua vida tem edificado outras pessoas? Será que a sua vida tem frutificado em outras pessoas? Será que quando você abre a boca, o que sai dos seus lábios é vida, é esperança, é alegria? Será que quando você abre os seus lábios, as pessoas se aproximam mais de Deus e saem daquela conversa, daquele papo, esperançosas, animadas ou desesperadas, amedrontadas, preocupadas? É agora que Deus te convida a entregar o controle. Esqueça a ansiedade. Deixa de lado o medo, deixa de lado a preocupação. Deixa de lado o pecado. Deixa de lado o pecado, irmão. É bem verdade que existem prazeres e banquetes oferecidos por Satanás. Mas o prazer é momentâneo. O prazer é por uma noite. O prazer é por um tempo de embriaguez. O prazer é por instantes. Não podem se comparar com uma eternidade distante do Senhor. E aí, então, eu quero te dizer, e nós vamos voltar mais uma vez no texto de 1 Pedro.
nós só estaremos preparados para morrer em Jesus Cristo. Nós só estaremos preparados para morrer através de Jesus Cristo. E eu não estou aqui falando de uma religião. Eu não estou aqui falando sobre os evangélicos, sobre os crentes, sobre esse povo que está numa igreja barulhenta muitas vezes. Eu não estou falando sobre uma doutrina. Eu estou falando de um homem, de Deus, que se entregou em seu favor, que se entregou para levar todo o seu pecado, para levar tudo aquilo que te afastava dele, para levar nos seus ombros o peso da ansiedade, do medo, da preocupação, para levar sobre ele toda a minha e a sua dor, para te permitir agora, hoje, ter esperança, ter alegria, sorrir, se alegrar. É sobre esse homem que eu estou falando. Meu Senhor. Primeira Pedro, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Não importa o quão sujo você pareça, não importa o quão grande lhe pareça o seu erro, a misericórdia do Senhor é para você, é para mim, é para nós. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Em Jesus nós temos uma esperança. Em Jesus nós temos uma esperança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque há poucos dias nós passamos ou relembramos a Páscoa. Se eu tivesse que te instruir sobre economia, eu traria um perito em economia, alguém estudado em economia. Ou se eu tivesse que te instruir sobre medicina, sobre o corpo humano, eu traria um médico. Quando nós esperamos conselhos de alguém, quando nós esperamos instruções de alguém, nós esperamos também que essa pessoa tenha vencido os problemas que hoje nós passamos. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus te convida para sim dizer que você está preparado para vencer a morte, porque Ele venceu a morte, porque Ele sim pode declarar que é possível vencer a morte, porque Ele venceu a morte por mim e por você, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos que nós relembramos há pouco. Versículo 4, para uma esperança que jamais poderá perecer. Para uma herança que jamais poderá perecer. Sinto em te informar, irmão. Sinto em te informar. Seu negócio um dia vai acabar. Sua empresa um dia vai acabar. Sinto em te dizer que talvez até o dinheiro acabe. Tudo isso que é material, que é visível, palpável, tocável, não faz nenhum sentido diante da eternidade. A Bíblia vem dizer, para uma herança que jamais poderá perecer. Jamais poderá perecer. Aqueles que batem no peito para dizer, eu estou preparado para morrer, eu posso ser levado pelo Senhor agora, estão com os olhos na esperança que Jesus Cristo conquistou para nós. É essa visão que nós precisamos ter, crendo em Jesus pela fé. Essa herança não perece. Essa herança não é dominada ou definida por diretrizes políticas, por ditames governamentais, ou pelo dizer do seu chefe, do seu patrão, ou do vendedor, ou de qualquer pessoa que tenha dominado, ou qualquer circunstância que esteja levando a sua vida agora para a ansiedade, para o medo. Não. Não perece.
Versículo 5 vem dizer. Finalzinho do 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ah, irmão, aquilo que nós temos em Jesus não perde o seu valor, não perece. A herança que nós conquistamos a partir de Jesus Cristo é imperecível, é para a eternidade, é para além do aqui e o agora, porque é bem verdade que nós passaremos por aqui, estaremos aqui na terra por, na melhor das possibilidades, 100 anos. Mas é para a eternidade que Jesus nos convida, que Jesus nos chama, que Jesus nos atrai. Foi para vivermos com Ele na eternidade, que Ele se entregou no madeiro, que Ele sofreu sendo Deus. A Bíblia vem dizer que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou, a si mesmo se entregou. Jesus não precisava, mas para se relacionar com você, Ele sofreu. Muitas vezes nós não queremos renunciar aos nossos prazeres por Ele. Meu Deus. Versículo 5. Herança que guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, protegidos pelo poder de Deus, protegidos pelo poder de Deus. Não tem enfermidade, não tem doença, não tem escassez que vai te parar, porque você é protegido pelo poder de Deus a partir de Jesus Cristo, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada. Venceremos a morte. Venceremos a morte em Jesus, aleluia. Voltando no versículo 6, que nós já lemos no início. Nisso, vocês exultam, se alegram, estão contentes, ainda que agora, por um pouco de tempo, que seja por 100 anos, que a sua vida toda, se for de tribulação e de provação, é um pouco de tempo comparado à eternidade. É pouco tempo, aguenta só mais um pouquinho, amanhã vai passar, daqui a pouco isso tudo vai ser só história. Aguarda, espera em Deus. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por toda provação. Por um pouco de tempo. A provação é momentânea, por isso nós nos contentamos, por isso nós exultamos, por isso nós confiamos. Aleluia. Jesus venceu tudo isso. Ele sim é perito em nos dizer sobre essas coisas. Ele sim é perito e especialista em nos falar sobre provação. Ele não é um Deus que está lá em seu alto e sublime trono, observando e ditando regras ou manipulando seus seguidores. Não! Ele esteve aqui, venceu todas as provações para falar para mim e para você que é possível. Tem jeito. Tem jeito. Espera só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, permaneça, continue, prossiga, não desista, não desista. A provação é momentânea. Versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 1. Assim acontece, para que fique comprovado. Talvez isso seja a resposta daqueles que se perguntam por que coronavírus, né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, é muito mais valiosa do que parece. Mesmo que refinado pelo fogo, o ouro, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, vou ler de novo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece.
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Naquele dia, quando nós prestarmos conta diante de Jesus, poderemos dizer, a gente vai poder falar, eu permaneci, eu prevaleci em fé, eu acreditei, Senhor, que o Senhor estava comigo, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque o Senhor me disse, e por isso eu acreditei, então pela fé, eu obedeci, eu vivi a tua instrução, Senhor. Versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. Alegria indizível. Não tem explicação, não depende de circunstância, não depende do bolso cheio, não depende da saúde, não depende de circunstâncias favoráveis. Mas o que Deus nos convida para viver é uma alegria indizível pela fé. É nos alegrarmos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque são novas, todo dia você tem uma oportunidade de ser diferente. Todo dia você tem uma oportunidade de renunciar ao erro, ao pecado e ao engano. E a viver essa alegria indizível. Essa alegria indizível. É isso que o Senhor espera que você viva, que você desfrute. Não tem nada a ver com ansiedade, com preocupação ou com medo. Alegria indizível. Versículo 9 para terminar. Pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação de suas almas. Percebam, não é vocês alcançaram. É passando por provações, mas com alegria indizível, pela fé, eu estou alcançando a salvação. Pela fé, eu posso dizer sim, eu estou preparado para morrer, porque Jesus venceu a morte, e a morte não me para, não me detém, porque eu tenho um propósito, e é para aquele dia que o Senhor me chamou, me convidou. Aleluia, aleluia. Nós nos alegramos, sabemos viver agora, porque a morte não nos aflige mais, a morte não nos preocupa mais. Primeira Coríntios 15, versículo 55, diz a palavra do Senhor: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Como que você vai me incomodar agora, morte? A Bíblia vem dizer que Jesus venceu a morte. O pecado era o aguilhão da morte que nos fere. A lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos deu a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de Jesus nós vencemos. Coloque a casa em ordem. Coloque a casa em ordem. O pecado é o que te impede de declarar que está sim preparado para morrer porque confia em Jesus Cristo. Eu não vou falar agora, mas o Espírito Santo vai te lembrar aí daquelas coisas que significam para você colocar a casa em ordem. Daquela pessoa que você precisa perdoar. Daquela pessoa que você precisa procurar, demonstrar amor. Da escolha que você precisa fazer, está ali titubeando, preocupado, apreensivo. Escolha o que é ético, escolha o que é certo, escolha o que é legal. Demonstre amor pela sua casa. Coloque a casa em ordem. Demonstre amor pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus irmãos. Perdoa agora, não é amanhã. Liga para aquela pessoa que o Espírito Santo está te mostrando, está te falando aí. Liga para ela e fala: me perdoa, eu falhei com você. Coloque a casa em ordem, cuidando do próximo. Coloque a casa em ordem, ofertando o seu tempo, ofertando cuidado, ofertando zelo, sendo generoso, compassivo.
Coloque a casa em ordem, mudando o seu temperamento, sua forma de ser, impulsiva, muitas vezes com raiva. Coloque a casa em ordem. E então, que todos nós possamos declarar o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo: se eu viver, se eu morrer, tanto faz, porque eu estou cumprindo os propósitos de Deus, porque eu estou vivendo de acordo com as ordenanças do Senhor. Se eu viver, se eu morrer, tanto faz, porque a minha casa está em ordem. E aí, se o Senhor quiser me recolher agora, amém. Mas se Ele me permitir estar aqui, eu viverei sob as ordenanças dEle, amando, perdoando, sendo compassivo, generoso, vivendo as instruções de Deus, com a casa em ordem. Paulo estava tão convicto do seu propósito, do que Cristo significava para ele, de estar no centro do querer de Deus, que ele pôde declarar que a morte era lucro. E que aí ele levava a vida de uma forma leve. Tudo bem, Senhor. Se é para ir, eu vou. Se é para ficar, eu vou. Estou te obedecendo. E essa seja a nossa realidade hoje. E a próxima vez que alguém te perguntar: você está preparado para morrer? Você diga: sim, eu posso morrer. Não me importa morrer ou viver. Porque sendo lá ou aqui, eu estou vivendo de acordo com a instrução de Jesus Cristo, que venceu a morte. É assim que eu gostaria que você pudesse estar hoje. É essa verdade que eu gostaria que você abraçasse hoje. E vivesse aquela alegria indizível pela fé. E vivesse a alegria, o contentamento, mesmo em meio às provações, por um pouco de tempo. Viva a promessa de Deus, a alegria indizível. A provação é por pouco tempo, mas a alegria do Senhor é instrução, é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Viva na dependência de Deus. Se a casa ainda não está em ordem, coloque hoje, agora, viva o que Cristo te chamou para viver. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Jesus, pela tua palavra. Deus, obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados. Deus, obrigada pela verdade revelada a nós. Deus, obrigada porque mesmo mediante tribulações e provas, nós guardamos a esperança viva a partir do nome de Jesus. Nós temos uma herança que não perece. Nós temos uma herança que não é corrompida, não é corroída, Senhor. Deus, mas nós acreditamos na nossa salvação. Por isso, em nome de Jesus, Deus, nos permita em meio às provas vivermos a alegria do Senhor. Deus, declararmos a esperança do Senhor. Deus, vivermos com contentamento, Senhor. Em nome de Jesus, pelo teu poder e pela tua graça, afasta de nós todo medo, Deus, toda preocupação, Senhor, toda ansiedade, Senhor, tira de nós. Eu sei que é difícil, porque a nossa carnalidade, o material é o que vivemos ainda, Senhor, mas que o teu Espírito que habita em nós nos ajude a caminhar, nos ajude a romper. Em nome de Jesus, Deus, meus irmãos que estão em casa, Senhor, que tem o desejo de voltar para os teus braços, de voltar para os teus pés. Deus, prepara esses profetas. Em nome de Jesus, leva a eles esses profetas que possam acolhê-los, abraçá-los, amá-los e declarar, caminhar com eles, Senhor, dizendo sobre a vida do Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o cansado, fortalece, Deus, aqueles que têm titubeado em meio às provas. Em nome de Jesus, restaura o vigor, renova as nossas forças, Senhor. Enquanto estivermos caminhando aqui, que nós estejamos ligados no Senhor de tal forma, Senhor, que não venhamos a cair, a esmorecer, mas que possamos nos alegrar. É essa alegria que eu declaro sobre a sua casa hoje, sobre os nossos lares hoje, em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.